Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você, ouvinte, que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando mais uma edição do Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Para fugir da desconfiança do apaixonado esmeraldino, Hélio dos Anjos vai ter que mexer nas suas pecinhas. O experiente Ed Carlos entra na zaga no lugar de Eduardo Brock, dando sequência no rodízio planejado pelo treinador. Outra mudança vai ser registrada no ataque. Contra o Grêmio, Rafinha substitui Júnior Viçosa com o propósito de dar um maior dinamismo na criação de jogadas esmeraldinas. O meia teve a atuação apagada e deve ser trocado por Jacó, um atacante de referência. Com isso, Hélio dos Anjos entra com um 4-3-3 formado por Marcelo Rangel no gol, Ed Carlos e David Duarte na zaga, Breno e Kaique Sá são os laterais. No meio-campo, Madison e Pedro Bambu são os volantes e Giovani é o armador. O ataque vai ser formado por Robson, Maranhão e Jacó. Enquanto seus conterrâneos goianienses pegam no batente desse sábado, o Atlético está apenas treinando, já que seu jogo foi na terça contra o Guarani. Após a vitória de 3-2 sobre o Brugge, o próximo confronto do Dragão vai ser somente na sexta que vem, contra o CRB, às 8h30 da noite. Essa folga é importante, já que dá margem para a integração de atletas não regularizados ou que estão lesionados. O meio-atacante Wesley Nathan e o goleiro Jefferson são um dos que estavam machucados e que retornam à equipe. Os atacantes Renato Kaiser e André Luiz, além do lateral esquerdo Mascarenhas, foram regularizados e já podem atuar pelo rubro-negro. Na quinta colocação com 6 pontos e 100 competições em paralelo, o Atlético promete ir com força máxima lá em Alagoas. Destaque da equipe, mesmo na péssima campanha do Dragão no Goiano, Thomas Bastos volta após cumprir suspensão. O meio-campista Fernandes avaliou a volta do camisa 10 contra o CRB. É um jogador importante, a nossa camisa 10, jogador que vem fazendo um grande ano. Eu acho que é uma dúvida, como eu tinha falado, é uma dúvida boa, mostra a força do elenco, a força do grupo. Acho que ele deixar isso daí na mão do professor, que ele vai saber bem montar a equipe para a gente fazer um grande jogo contra o CRB. Nesse embalo, o Dragão busca retornar à elite do futebol brasileiro, onde foi saco de pancada na temporada passada. Vamos descer da Série B para a D. Lá, 3 clubes goianos entram em ação nesse final de semana pela segunda rodada da competição. Tubiara, Iporá e Aparecidense formam a trinca de representantes do nosso estado. Começando por ordem alfabética, a Aparecidense pega o Ceilândia em casa. Após empatar com o Novo Operário na estreia, o Camaleão recebe o time de Brasília hoje no Aníbal Toledo, às 7h30 da noite. Já o Iporá vai até o estádio Boca do Jacaré e espera não ser mordido pelo Brasiliense em um jogo marcado para 7 da noite de sábado. Mesmo sendo visitante, o time do Sudoeste Goiano vem embalado por uma vitória na estreia contra o Corumbaense. Por fim, o Itumbiara visita o URT, uma equipe de uniforme azul relevante em Minas Gerais. O confronto tem data, hora e local. A partida vai ocorrer às 4 da tarde de domingo no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas. A Copa no Mundo. E hoje é dia de darmos continuidade na série de boletins A Copa no Mundo. E o país da vez é o Peru. O país se classificou para a Copa da Rússia 2018 após ficar 26 anos fora do Mundial. Para saber mais detalhes e curiosidades dos peruanos, confira o boletim de Daniela Versiani.
Localizado na América Central, o Peru faz divisa com Equador, Colômbia, Bolívia e Brasil. A região atual do país já foi habitada pelos incas e dominada pelos espanhóis em 1532. A independência veio em 1821, pelas mãos do argentino José de San Martín. E literalmente, o Peru é gigante. É o terceiro país da América do Sul e um dos 20 mais extensos do mundo, com uma área de quase 1.300.000 quilômetros quadrados. Para o ouvinte ter uma noção, o Peru é tão extenso que é maior que a soma dos territórios de França e Espanha. Atualmente, a nação tem uma população de mais de 31 milhões de habitantes, sendo que 12 milhões moram em Lima, a capital peruana, a maior cidade do país e a terceira maior da América Latina. No quesito tamanho, o município fica atrás apenas de São Paulo e Cidade do México. Devido à sua posição geográfica, o Peru possui vastas paisagens que contribuem para o turismo na região. E quando se trata de turismo, cidades peruanas chamam a atenção e acabam se tornando destinos interessantíssimos. As três principais são Cusco, Lima e Machu Picchu. Cusco é destino por ser patrimônio histórico da humanidade, por conta de suas ruas e becos que remetem aos povos incas. Já Lima tem alto índice de turismo, devido à sua arquitetura colonial. Mas Machu Picchu, com certeza, é a cidade peruana que mais chama a atenção do mundo. Também conhecida como Cidade Perdida dos Incas, por ter sido descoberta em 1911, Machu Picchu é o símbolo do Império Inca. Uma coisa interessante é que apenas 30% do local é original, o resto foi reconstruído. O município fica a 2.400 metros de altitude e foi elevado à categoria de Patrimônio Mundial da Unesco, além de ser considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas nem só de Machu Picchu vive o Peru. Dentre as curiosidades que abrangem o país, está o fato de possuir grandes variedades de espécies de milho, além de possuir a maior comunidade chinesa da América Latina. É isso mesmo, ouvinte, você não ouviu errado, é chinesa mesmo. No Peru, há um bairro tradicional chinês. O prato típico de lá também tem influências da China, que é o lombo saltado. A comida leva tiras de carne, cebola, tomate e shoyu. E assim como no Brasil, o Peru também tem uma região chamada Amazônia, mas a semelhança só está no nome mesmo. Diferentemente daqui, a Amazônia de lá possui uma área bem pequena. Pois bem, já falamos do turismo, comida típica, extensão, população, mas e o futebol peruano? Onde é que entra nessa história? A seleção do Peru vai voltar a disputar uma Copa do Mundo após 26 anos fora do Mundial. A melhor colocação que o clube já alcançou na competição foi um 7º lugar na Copa de 1970. A última vez que a equipe participou foi em 1982, na Espanha, quando era comandada pelo brasileiro Tim. A curiosidade é que o time brilhou nas eliminatórias, vencendo seleções de peso, como o Uruguai. Mas na hora do vamos ver, o clube não conseguiu passar da primeira fase. A derrota veio para a Polônia, que meteu uma goleada, e isso deixou um clima péssimo na seleção peruana. Perder aquele jogo foi amargo, e a seleção tenta apagar isso da história até hoje. E a classificação para a Copa 2018 deu uma esperança para o povo do país, já que agora tem mais uma chance de mostrar um futebol mais expressivo. Paulo Guerreiro é o jogador de maior expressão do país na atualidade. O atleta atua na seleção desde 2004 e é o artilheiro, com 35 gols marcados. Atualmente, o atacante joga pelo Flamengo, mas está fora dos campos por causa do doping. Paulo foi decisivo para a classificação do Peru para a Copa da Rússia 2018. O jogador ganhou o status de herói após marcar o gol de empate contra a Colômbia, que junto com algumas combinações de resultados, classificou a equipe peruana para o Mundial. Após 26 anos, o Peru está de volta e a primeira partida vai ser contra a Dinamarca, no dia 16 de junho. Que essa seja uma chance da seleção mostrar bom futebol e reconquistar a confiança de todo o país. Daniela Bessiani para o Estação Esportiva. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Aqui na Universitária são 6h44. Brasileirão.
E vamos saber agora quais são os jogos que vão acontecer pelo Brasileirão Série A no final de semana. Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo e o Grêmio vão se enfrentar às 4 horas da tarde de amanhã. E esse embate no estádio Newton Santos vai ser o primeiro da equipe carioca sem o goleiro Gatito Fernandes. O arqueiro, que sofreu uma lesão no punho na última rodada, deve desfalcar o Focão por cerca de um mês. Já o tricolor gaúcho não tem desfalques no elenco, mas o técnico Renato Portaluppi optou por descansar os titulares e ir para a partida com o time reserva. Quem também entra em campo amanhã e no mesmo horário é o Atlético Mineiro, que vai receber o Corinthians em Belo Horizonte. E a torcida atleticana quer fazer um caldeirão no Horto para ajudar o Galo a derrotar o Timão. Até a última parcial divulgada, já eram mais de 13 mil ingressos vendidos antecipadamente, para enfrentar a equipe paulista, que é única com 100% e líder da competição. E 6 jogos vão acontecer às 4 horas da tarde de domingo pela terceira rodada. E no primeiro deles, o Paraná Clube vai jogar contra o Sport Recife lá em Curitiba. Nenhuma das equipes venceu ainda e as duas ocupam posições da zona de rebaixamento. E o jogo entre Bahia e Atlético Paranaense na Arena Fonte Nova pode mudar completamente a situação das equipes na tabela. O Furacão, que está na segunda posição, pode ser ultrapassado pela equipe baiana, que está distante a apenas um pontinho em 13º. E vai ter duelo tricolor entre Fluminense e São Paulo no Rio de Janeiro. A equipe carioca vem de uma derrota, e o time paulista ainda está invicto na competição. Já o Ceará vai receber o Flamengo na Arena Castelão. E apesar de estar bem no Brasileiro, o time da Gávea vai para Fortaleza cheio de cobranças. Isso por causa do empate no jogo da Libertadores no meio de semana. E no último jogo da tarde, o Palmeiras vai duelar contra a Chapecoense no Allianz Parque. O time do Índio, Condá, está na zona de rebaixamento e vai enfrentar um Verdão mais tranquilo, depois que se classificou para a próxima fase da Libertadores. E para fechar os confrontos de domingo, o Internacional vai enfrentar o Cruzeiro, às 7 horas da noite, no estádio Beira-Rio. E essa partida pode trazer os primeiros pontos da Raposa, que vai se recuperando na Copa Libertadores, mas ainda não pontuou no Brasileirão de 2018. E a terceira rodada vai ser encerrada na segunda-feira com 2 jogos. O América Mineiro vai receber o Vitória no estádio Independência. E a partida vai acontecer às 8 horas da noite, mesmo horário em que Santos e Vasco vão se enfrentar no Pacaembu. E hoje é dia de Série B. A terceira rodada continua após a abertura na terça com 2 jogos. O primeiro foi o Fortaleza, que passou fácil pelo CRB por 3-1 no estádio Castelão. E o Atlético também jogou, Matheus. Abriu 3-0 contra o Guarani e quase pipocou em pleno Olímpico. Mas para a alegria atleticana, o time venceu a partida por 3-2. Para hoje temos 3 jogos, começando com Figueirense Boa Esporte em Floripa, às 7h15 da noite. Esse que vai ser um duelo de opostos. O Figueira é o vice-líder, já o time de Minas não faz uma boa campanha e ainda não pontuou na competição. Às 8h30 da noite, no horário de jantar, o Oeste vai enfrentar o CSA do Alagoas, no estádio Rei Pelé. O confronto marca a estreia de Walter, aquele mesmo, ex-Goiás, ex-Atlético. 1 hora mais tarde, 9h30 da noite, o Coritiba recebe o Criciúma, no estádio Couto Pereira. O jogo de hoje vai ser a estreia de Eduardo Batista, o novo técnico do Coxa. Para fechar a rodada, no sábado, temos mais 5 jogos. Às 4h30 da tarde, o Vila Nova recebe o Sampaio Corrêa, no Serra. Jogo que vai ser transmitido pela equipe Doutores da Bola a partir das 4 da tarde. Ainda nesse horário, no Curuzu, em duelo de opostos geográficos, o Paysandu recebe o Brasil de Pelotas, de olho em ficar no G4 e manter os 100% na competição. De noite, às 7 horas, na cidade de Campinas, a Ponte Preta, reforçada, enfrenta o Londrina. Lembrando que a Macaca trocou o lateral Emerson, recebendo o meia Danilo Barcelos e trouxe também o zagueiro Reginaldo. E para fechar a terceira rodada, o Goiás viaja para o estado de São Paulo e enfrenta o São Bento às 9 da noite no estádio Walter Ribeiro. E o Verdão busca fazer de fato a sua estreia, já que não pontuou na competição ainda. Futebol pelo mundo.
Quinta também é dia de Libertadores da América. 10 times entraram em campo pela quarta rodada da fase de grupos da competição. As duas partidas do Grupo 5, onde estão Vasco e Cruzeiro, foram ontem. Às 9h30 da noite, buscando revidar goleada de 4-0 que levou na Argentina, o Vasco recebeu o Racing no São Januário. O time argentino começou melhor o jogo e abriu o placar com sempre ele, Lautaro Martínez. Para piorar a situação do Cruz Maltino, o meio-campo de Sabato foi expulso no começo do primeiro tempo. Apesar do mau momento, o time de Zé Ricardo conseguiu se organizar e encontrar o gol. O goleiro Musso espalmou mal a bola e o meio-campo Wagner aproveitou o rebote. O Gigante da Colina vai a 2 pontos e precisa vencer as 2 próximas partidas para sonhar com a classificação para a fase do mata-mata. Na quarta-feira que vem, o time carioca vai receber o Cruzeiro pela 5ª rodada. E falando em Cruzeiro, um pouco mais cedo, às 7h30, no outro jogo do grupo, o Clube Mineiro enfrentou a Universidade do Chile, no Mineirão. O resultado final foi outro mineiraço, só que dessa vez o vencedor foi brasileiro. 7-0 para o Celeste, fora o baile. Ficou faltando o gol da Universidade do Chile. Bem superior em campo, a Raposa abriu 3-0 logo na primeira etapa. Os gols foram de Thiago Neves, Rafinha e Sassá. No segundo tempo, empolgado pela torcida, o Cruzeiro marcou 4 gols e fechou a goleada. Arrascaeta, Thiago Neves, Sobis e Sassá balançaram as redes na etapa final. A Universidade estava completamente perdida e teve seus 2 zagueiros expulsos. Vilches, na primeira etapa, e Echeverria, na segunda. Com o resultado, a Laú desce para a 3ª posição, sendo superada justamente pelo time mineiro. Pelo grupo 3, o Peñarol derrotou o Libertad por 2-0 no Uruguai. Os tentos foram de Rodrigues e Palácios. O time uruguaio alcança os 6 pontos e chega na 2ª colocação, logo atrás do Libertad. No grupo do Flamengo, o River Plate recebeu na Argentina o último colocado, o Emelec. Jogando em casa e contra a fraca equipe do Equador, o time argentino venceu por 2-1. Lucas Prato e Martínez fizeram os gols da vitória. E lá na terra da cantora Shakira, na Colômbia, o Junior Barranquilla triunfou sobre o Alianza Lima do Peru. A vitória pelo placar mínimo veio com o gol de Luiz Ruiz. Após a vitória, o Junior alcança os 6 pontos e fica em segundo no grupo, atrás do líder Palmeiras, já classificado. Não só de bola rolando vive o futebol. Fora dos campos, a atuação dos administradores do esporte também é vista. O ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, foi banido de qualquer atividade relacionada à modalidade. A decisão foi tomada pelo Comitê de Ética da FIFA e anunciada hoje. Essa é a mesma punição a que seu antecessor no cargo, José Maria Marim, foi sentenciado. A defesa de Del Nero afirmou surpresa quanto à decisão do comitê e declarou que vai recorrer. E nesta sexta-feira tivemos a confirmação do fim de uma era. Iniesta confessou ser a sua última temporada pelo Barcelona, único clube de sua carreira. Nesses 22 anos de Barça, o jogador já atuou em 649 jogos, marcou 57 gols e 31 troféus conquistados, sendo uma das carreiras mais vitoriosas da história. Iniesta foi um dos pilares de uma filosofia de jogo que revolucionou o futebol. Comandado por Guardiola, juntamente com Messi e Xavi, levou o Barcelona a um novo nível de futebol, utilizando toques rápidos. Com 33 anos, o meia pode encerrar sua vida no futebol com mais um título de campeonato espanhol, que seria seu 31º e último. A Copa do Mundo da Rússia já está chegando, e com ela vem todas as expectativas guardadas nesses últimos 4 anos. Na última disputa, realizada aqui no Brasil, em que a Alemanha saiu como campeã, o grande craque da competição, eleito pela FIFA, foi o gênio argentino Lionel Messi. Mas, e agora? Quem será o escolhido pela maior entidade do futebol na edição de 2018 do torneio? Não há ainda como saber, mas muitos já especulam e dão seus palpites e, portanto, fizemos uma enquete com algumas pessoas com a seguinte pergunta: quem será o grande craque da Copa? Saiba agora a opinião delas. Meu nome é Beatriz. O Cristiano Ronaldo tem sido constante nas grandes competições dos últimos 3 anos, então talvez seja a vez dele ter mais destaque na Copa do Mundo e ser o craque. Meu nome é Felipe Franco, eu acho que o craque da Copa do Mundo vai ser o Messi, porque ele evoluiu bastante desde a última Copa. Meu nome é Paulo Emílio, e eu acho sim que o craque vai ser o Mohamed Salah,
Ele praticamente levou a seleção dele para a Copa. Tem 4 meses que ele é o melhor jogador da Premier League, que é uma competição muito difícil. Então eu acho que tem tudo assim para ser o Salazinho. Meu nome é Ariel Franco, eu acho que o melhor na Copa vai ser o Felipe Coutinho. Eu acho que o Brasil vai chegar até as fases finais, se pá até a final da Copa aí, e ele vai se destacar. Meu nome é Rafael Martins Pires e eu acho que o Toni Kroos vai ser o craque da Copa do Mundo 2018 na FIFA. Eu acho que por causa de toda a qualidade do passe dele e por causa da coletividade da Alemanha, ele tem tudo para ser o destaque. Meu nome é Sabrina Coutinho e eu acredito que a grande estrela dessa Copa é o Felipe Coutinho. Ele é um ótimo ponta, ele cria jogadas excepcionais e ele tá com tudo nessa Copa. Meu nome é Rafael Estruzato Bonilla e eu acho que o Neymar vai ser o craque da Copa porque eu acredito muito na potência coletiva do Brasil. Eu acredito que ele é a peça individual ali que faz a diferença na nossa seleção. Então acho que ele tem tudo para ser o craque da Copa. Meu nome é Larissa e eu acho que o craque da Copa esse ano vai ser o Marcelo, pelo desempenho dele no Real Madrid e nos amistosos da Copa. Ele está ajudando nas finalizações, criando jogada para os atacantes e marcando também. Meu nome é Isabela, tenho 21 anos e eu faço relações públicas e eu acho que o Messi vai ser o grande craque da Copa do Mundo por toda a sua trajetória no futebol europeu. Mesmo que a Argentina não ganhe a Copa do Mundo, eu acho que ele vai estar... Giro esportivo. Começamos o giro falando de voleibol. Vai ser disputado pela Superliga Masculina o primeiro duelo da final entre SESI de São Paulo e o Sada Cruzeiro de Minas Gerais. A partida vai acontecer amanhã às 3 horas da tarde no ginásio do Ibirapuera. O SESI, que possui um elenco excelente, busca acabar com a dinastia da equipe celeste. Os mineiros foram vencedores das últimas 4 edições da Superliga e conta com um elenco estelar para a possível 5ª conquista seguida da competição. Pela Fórmula 1 aconteceu a segunda rodada de treinos livres do Grand Prix do Azerbaijão, que vai ser disputado domingo. O piloto que conseguiu o tempo mais rápido da sessão foi o australiano Daniel Ricciardo, seguido por Kimi Raikkonen. Os treinos livres servem como forma dos pilotos conhecerem o trajeto da pista, estudando as melhores estratégias para disputar a corrida e adaptar o seu carro durante a disputa. Exatamente, Paulo Emílio, e amanhã já vão acontecer os treinos classificatórios para a disputa da etapa do Azerbaijão. Eles vão acontecer às 10 horas da manhã, pois às 7 horas de sábado, horário de Brasília, vai ser disputada a última parte dos treinos livres. Com esta de domingo, a Fórmula 1 chega à sua 4ª corrida. E a classificação está sendo liderada por Sebastian Vettel, que ganhou 2 das 3 disputas até agora, com 54 pontos, seguido por Lewis Hamilton, com 45, e o Valtteri Bottas, com 40 pontos. No último Grand Prix, disputado na China, o vencedor foi Daniel Ricciardo. Ele promete seguir a sua boa fase nessa 4ª etapa da competição, que possui no total 21 corridas no decorrer do ano. Uma curiosidade sobre a Fórmula 1 deste ano é que não tem nenhum brasileiro entre os competidores. Desde 18 de julho de 1970, quando Emerson Fittipaldi estreou pela categoria, o Brasil passou 48 anos com pelo menos um representante nas pistas. Pois é, Paulo, foram no total 31 pilotos brasileiros que já disputaram a competição automobilística. Dentre os que marcaram história está o bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, vencedor em 72 e 74. Outra personalidade histórica foi Nelson Piquet, tricampeão mundial, ganhador das temporadas de 1981, 1983 e 1987, e é claro, Ayrton Senna, considerado por muitos o maior piloto da história. Ele foi também tricampeão, vencendo em 1988, 1990 e 1991. Vale também lembrar de Rubens Barrichello, Rubinho. Ele não chegou a ser campeão mundial, mas é o detentor do posto de piloto com o maior número de GPs disputados na história da Fórmula 1, com 323 aparições. Você está ouvindo Estação Esportiva. O horário nobre do esporte no seu rádio. Na Universitária, são 6h58. E chega ao fim a Estação Esportiva dessa sexta-feira, dia 27 de abril de 2018. A apresentação é minha, Paulo Emílio de Medeiros, e de Matheus Alves. Produções e reportagens de Augusto César, Daniela Versiani, Marcelo Augusto, Rauane Rocha e Paulo Emílio de Medeiros. Com edição geral e monitoria de Daniele Versiani,
Mariana Siqueira e Tandara Reis. A orientação do professor Ricardo Parvan com direção-geral de Márcia Borati. Trabalhos técnicos de hoje foram feitos por Clóvis Henrique e Sandro Alves. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Para sugestões e participações, basta mandar mensagem via direct no Instagram, @Estação Esportiva, pelo e-mail estaçãoesportiva870@gmail.com ou ligar para 3521-1936. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Paulo. Boa noite, Matheus. Boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta na segunda-feira, às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.